Olá, este é o Mobilidade Humana e Coronavírus, podcast mensal do Museu da Imigração. Eu sou o Thiago Haru Santos, antropólogo e pesquisador do Museu da Imigração. E a gente segue aqui no podcast para 2021, entrevistando migrantes, pesquisadoras e pesquisadores. Neste episódio, o Guilherme Ramalho, que é meu colega aqui nesse projeto, entrevistou a Janina Signani, trabalhadora do setor têxtil e integrante da rede Costurando Sonhos. A gente tinha entrevistado a Janina lá no ano passado, quando ela nos contou como estava vivenciando aquele momento da pandemia, principalmente a partir da experiência do trabalho. O texto está disponível no blog do CPPR do museu e é só você procurar pelo título: Mobilidade Humana e Coronavírus. Senti que o mundo parou, mas as contas não. Até agora não para. O Guilherme retoma esses temas na conversa com a Janina e traz outras reflexões desse atual momento da crise sanitária e econômica. E não custa lembrar que este podcast é construído com a colaboração de vocês. Então, se quiserem deixar uma mensagem, é só mandar um e-mail para museudaimigracal@museudaimigracal.org.br. Críticas, perguntas, sugestões e elogios. Ou mandar uma mensagem no número que aparece na descrição deste episódio. Bom, sem mais delongas, espero que gostem desse nosso material. Até mais! Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde para você. Bom, para quem tem acompanhado os nossos trabalhos, que nem eu comentei, a gente tem feito uma série de posts para acompanhar a situação da pandemia. Hoje, infelizmente, é um aniversário um pouco triste, né, da gente pensar que hoje faz exatamente um ano que a OMS declarou que o coronavírus era uma pandemia global. E desde lá do começo, a nossa ideia nunca foi, que nem a gente fala bastante no podcast, nunca foi acompanhar a situação pandêmica em si, mas entender como essa situação afetava a vida de imigrantes que estavam tanto no Brasil quanto no mundo, como essa situação afetava a vida deles, a partir das vivências de trabalho, das relações pessoais, enfim. Então hoje a conversa vai ser um pouco nesse sentido. Provavelmente a gente não vai atualizar em relação aos dados sobre o coronavírus em si, mas a gente vai falar a partir da experiência da Janina. Então, sem mais delongas, eu vou passar para você, Janina. Se você quiser falar um pouquinho de você, se apresentar, falar com o pessoal. Bom, eu sou Maria Janina, Maria Nina, e tenho apelido de Janina porque não gosto muito de Maria, né? É um nome muito sofrida. Comecei aqui no Brasil em 2010 e daí conhecia Tecendo Sonhos. Aí no Tecendo Sonhos nos preparamos muitos imigrantes que apostamos para melhorar nossa vida. Nos reunimos uns quantos empreendedores para tentar fazer uma rede, nos organizar, documentar, fazer as coisas certas, porque tudo que aprendemos nesse tempo foi assim, né? Sem pensar a pandemia que chegou, um momento ruim para todo mundo, porque nós, imigrantes, vivemos do dia a dia de nosso trabalho, como também estamos lutando contra os trabalhos de escravidão, o horário análogo e tudo isso, então foi pior, né? O mundo parece que parou tudo, mas as contas, os juros não pararam, então foi uma situação bem difícil. Inclusive foi um pouco esse o tema da nossa entrevista, né, quando a gente conversou. Na verdade, você conversou com o Thiago, se eu não me engano, que era o pesquisador lá do museu, né? E esse tema surgiu bastante. Inclusive, o texto da Janina, no caso, o nome dele era Parece que o mundo parou, mas as contas não param, né? Que é justamente a frase que você usou agora, né? É verdade, assim, porque foi um impacto muito grande, muito cruel, falamos assim, né? Sem querer as coisas que aconteceram, mas foi difícil porque nós ficamos totalmente parados. Foi um momento que ninguém sabia o que ia acontecer para o dia seguinte. Até a fome aumentou, né, nessas datas, porque você sabe, quando não tem trabalho, a preocupação, o estresse, às vezes gera mais fome, desesperação. Nossa, Foi um ano bem terrível esse, se a gente for pensar em todas essas situações, né? Eu não conhecia a Janina particularmente, eu conheço ela só aqui pela rede, para falar para as pessoas que estão participando, né? Uma honra também conversar com você agora. E principalmente pensar nesse espaço do museu, como era um espaço potente de encontro de pessoas, né?
quando estava aberto, que a gente tinha essa possibilidade dos grupos utilizarem as salas do museu para realizar os encontros, né? E você, por muito tempo, fez encontros lá com a rede de empreendedores migrantes, né? Você fundou também. Sí, no, nós estávamos tentando, eu era membro organizadora em si, né, para tentar fazer, como falei, uma organização mais legalizada, mais forte, mas o museu é a melhor coisa que aconteceu a gente, especialmente quando vi que nós não só temos direitos, por isso que é bom, às vezes, as aulas que dão do Tecendo Sonhos, isso estava com a PAL, Presença da América Latina, agora que deixou, não, toda essa organização Oriana, ela era uma grande mulher, então eu devo muita admiração a ela. E, bom, é isso assim, esses cursos que ajudaram a perceber que nós estamos vivendo injustamente. Ainda eu havia estudado na faculdade aí na Bolívia, não acabei, sim, inconclusa, mas fiz assistência social, porque precisamente não gosto da injustiça. Eu sempre gostava de fazer as coisas bem, tentar ajudar os outros, lutando por igualdade, mas como a pandemia chegou, arrasou com tudo, destruiu até muitos desejos e sonhos, mas a Aliança Empreendedora, que era a gestora de todas aquelas aulas que estavam em parceria com a PAL, ela retomou, como também deixamos de ir, porque o museu brinda um espaço bem-vindo, porque é preciso mesmo para todo acontecimento, porque você sabe que às vezes nenhum de nós tem uma casa tão grande como para receber e fazer reuniões, que é necessário, é muito, muito preciso mesmo para fazer as conversas, toma de decisões, porque online ainda estamos sofrendo com isso, não é igual, né? Cada um tem que esperar um jeito para falar e às vezes até dar a palavra a outra pessoa, já um esquece, já passou. Então, em cambio, assim, falando todos juntos em uma sala, é melhor. Então, tudo isso, e aí retomou. Como nós já não conseguimos nos reunir aí no museu, tentamos fazer de outro jeito, e como a Aliança Empreendedora retomou para nos ajudar a organizar, mudou até o nome que nós havíamos decidido, né? Porque era Rede de Empreendedores Imigrantes Sempre Adelante, né? Assim, com esse desejo sempre de conseguir chegar até mais. Mas quando retomaram para nos organizar, então eles mandaram facilitadores da Aliança Empreendedora e mudou nosso nome já. Até as pessoas que estavam assistindo aí no museu já deixaram a rede, novos integrantes, mas todos que já fizeram aulas de Tecendo Sonhos. Estamos agora como 24 oficinas falando assim, e agora somos a rede tecendo, não, costurando sonhos, agora somos, né, a rede costurando sonhos. Estamos em um processo de nos documentar, mas todas nossas reuniões são online. Estamos contando com apoio da Aliança Empreendedora, que nos mandou facilitadores que estão tentando nos trazer um pouco mais de orientação, tanto judicial, mas ainda assim faz falta muito. Até quando já levantou a pior parte da pandemia, nós também não conseguimos já como nos reunir. Umas 2 vezes já eu convidei a minha casa, não é muito grande, mas a vontade de fazer bem as coisas continua. Eu, pelo menos, eu estou certa em sentir que sinto, porque às vezes é maior prazer tentar ajudar os outros. E aí, como agora eu falo, né? Eu estou subindo às vezes uma grade, mas tenho que tentar segurar a todos aqueles, porque se eu vou pensar assim, primeiro eu subo, vou ficar bem, até que posso esquecer, e às vezes é muito difícil esticar as mãos até embaixo, então eu prefiro subir juntos. Então, às vezes que as coisas que faço, muitas pessoas gostam, estão me apoiando, e também falo, e vamos mudando todos juntos com essa ideia, né, de nos ajudar uns com outros, especialmente os migrantes, que às vezes é muito difícil ficar em um país diferente, onde temos direitos, e eu aprendi muito, aprendi que temos direitos. A primeira coisa que temos que fazer é isso, né, estudar, aprender, aproveitar aquelas aulas, esse espaço do museu. Tem pessoas maravilhosas como o Thiago, que dá assim
essa oportunidade de um lugar. É tanta coisa que às vezes uno fica grato para compartilhar com outros que ainda nem conhecem, nem sabem, então estão ficando ainda sumidos naquela situação mais difícil com a pandemia. Uma coisa que a gente sentiu lá no museu também, no trabalho que a gente tem feito, é essa necessidade de trabalhar em rede, o quanto é importante, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo e o quanto, é que nem você comentou, quando a gente está em rede, muitas vezes existem certos direitos, até a gente como brasileiro, é uma coisa que a gente discutiu lá dentro do Mobilidade, né? Até a gente como brasileiro, existem certos direitos que a gente não tem muita noção de como acessar esses direitos, principalmente em relação à questão trabalhista, né? A lei trabalhista é uma lei que ela é cheia de coisas, né? Para você, por exemplo, montar uma empresa, ou você acessar um trabalho no Brasil, quais são os seus direitos, seus deveres como trabalhadores. Então, se já é difícil para a gente que está inserido dentro desse sistema trabalhista, imagina alguém que está chegando agora também com outros sistemas, né? Outra jornada de trabalho, que são questões que acabam se sobrepondo, né? E você comentou também do trabalho pessoal da presença da América Latina na figura da Oriana, né? Eu não sei se todo mundo que está acompanhando aqui conhece, né, ou sabe, mas a Oriana Hara era uma pessoa muito importante para a questão migratória no Brasil, mais especificamente na cidade de São Paulo, onde ela atuava com mais intensidade, mas ela atuava em redes transnacionais, né? Ela é uma das fundadoras, se não a fundadora, se não me engano, do Presença da América Latina, né, que é essa rede de mulheres migrantes, né? E a participação dela, tanto no Conselho Migrante, quanto nas políticas municipais, né, de políticas municipais para a população migrante, eu acho que era uma presença muito marcante. Felizmente, ela faleceu agora no fim do ano passado, né? Então, a gente até, inclusive, fez um post, né, no momento, na ocasião, também falando um pouco sobre a trajetória dela, né, a partir de uma entrevista que ela fez com a gente lá no museu. Então, acho muito importante pensar nessas pessoas, né? As redes, no fim das contas, são feitas por pessoas também, né? E pessoas que precisam, né? É isso, né? A internet, ela nos facilita, estando longe, mas ao mesmo tempo dificulta, por conta dessas relações que a gente cria. Eu tenho uma pergunta até que tem a ver com uma das perguntas que a gente tinha separado, mas eu acho que você, de certa forma, já respondeu essa pergunta que a gente tinha levantado, né? Mas se você quiser até entrar um pouquinho com mais de detalhes, tal, na entrevista do ano passado, a gente falou bastante sobre as questões de trabalho, que nem eu trouxe agora, né? Queria saber de você, numa visão geral, além desses temas que você trouxe também, quais outras questões influenciaram, impactaram a vida dos migrantes que vivem, que estão passando por essa dificuldade nesse momento de pandemia, né, sobre a questão do trabalho, e dentro das comunidades, enfim, das redes que você faz parte, como é que era o trabalho antes e como é que tem sido o trabalho agora, né? Você falou um pouquinho da própria rede que se reestruturou, né? Mas, e você também, como é que tem sido as suas questões de trabalho nesse momento? O que você tem feito? Na verdade, não, retomando desde a Oriana, tem muita coisa que falar, coisas boas, porque ela é um grande exemplo. Eu quero imitar os passos dela, porque é uma pessoa maravilhosa que imagina uma pessoa fundadora e bem conhecida, bem preparada. Ela estava junto com nós compartilhando uma humildade. Imagina assim, uma mulher assim grande, grande para mim, mas acho que não vai voltar a ser a mesma coisa a presença da América Latina sem ela, né? Porque nem todas as pessoas estão comprometidas assim com esse amor ao próximo, mas vamos continuar por aquelas outras pessoas que ainda precisam de nós. A emergência de ter esse conhecimento que nós, sabe, já conhecemos, já temos, já aprendizamos, nos regulamos, agora que estamos em processo de legalização de nossa rede, todos já temos até nossos CNPJs, documentação, é isso mesmo que queremos para os outros. Às vezes que quando uno vive ilegalmente é bem difícil. Eu vivi ao início aquela crueldade das ameaças e tudo isso sem documentação, até eu mesma, né? Então, queremos lutar sobre isso. O trabalho mudou muito na pandemia, como falei, ficou tão ruim a situação que só tínhamos desesperação em nossa situação. Não todo mundo consegue ficar sossegado quando tem filhos, ainda é pior. Mas também aquelas organizações, como queremos ter nós, ajudou bastante, porque eles estavam sendo parte de conselho, assim, Oriana se movimentou muito, deram cestas, também foi no museu,
nossa, muita gratidão por aqueles espaços que nos brindam no museu. Foi a entrega de cestas, muitos fomos abençoados com aquele detalhe das cestas, para nós, pelo menos, minimizar um pouquinho aquela situação. Agora, sobre o trabalho, ficamos num momento em que, às vezes, uno se prepara tanto, abre os olhos, enxerga melhor e acontece que, como falei, não todas as pessoas estão comprometidas e alguns, sendo parte de aqueles que nos ajudaram a estudar, às vezes nos colocaram em uma situação onde queríamos dar um trabalho tipo escravidão, fazer umas máscaras de R$ 1, com material tudo incluso, então não dava para ter ganho, a não ser que vamos ser autoescravizados. Foi uma dessas. Essa razão foi para nós organizar mais ainda, pelo menos umas 5 oficinas que fizemos também máscaras para tentar sair na frente. Nossa ideia era tentar fabricar quantidade, vender, pegar mais, fazer costurar aqueles outros nossos companheiros que estavam parados, mas não deu, né? Por alguma situação. Foi difícil vender as máscaras, mas tivemos uma oportunidade de conhecer o Ministério Público que nos comprou todas as máscaras que fizemos, mas foi muito tempo depois de nossa produção, mas isso ajudou e também agora ficamos um tanto ligados porque eles também deram um aporte com a gente, com as pessoas para dar um tanto de trabalho ou alguns estudos, sempre na parceria aí com Aliança Empreendedora e tudo isso, né? Então, é bom estar estruturados, é bom ter aquela união entre todos. E eu, sendo parte da rede, já estabelecido, tudo, ainda assim, tenho muitas pessoas que nem estudaram, nem conhecem essas situações, mas estou tentando compartilhar um pouco que sei, ou tentando levar alguns projetos que às vezes conheço ou sou convidada, então tento sempre falar que não todos são com aquele conhecimento, com aquele preparo, eles estão precisando ainda mais de nós. E também tiveram oportunidade de participar e de fazer pelo menos um desejo melhor, um sonho mais em suas vidas, uma esperança. Então, e agora do trabalho, mudou muito para mim. Eu costurava, só costurava, mas na pandemia aprendi a fazer tudo. Pessoas que tinham medo de sair enquanto se levantou um pouco a pandemia, então trouxeram a ideia de fazer, desde comprar o tecido até entregar embalado. Foi uma coisa que, nossa, eu não fazia, eu só estava acostumada a pegar um serviço cortado, pronto para costurar. Mas agora, eu fazer uma modelagem, cortar, comprar tecido, mas também há pessoas que apoiam muito e quero ser como elas também, porque eles eram parte daquele grupo que tentamos fazer a produção das máscaras, que falaram muito, você consegue, você pode, eles estão procurando, então você faz. Então, tenho também muita gratidão, porque às vezes não temos aquele apoio que precisamos nesse momento das pessoas que precisamos. Chega de quem menos esperamos. E isso é bom também, não? Ser aquelas pessoas que ninguém espera de nós, mas estar ali, mas é lindo. Então, foi essa situação, aí mudou e melhorou para mim. E sei muitos que mudaram desse jeito e melhoraram algum aspecto. Por exemplo, não foi a coisa tão maravilhosa, mas foi uma boa experiência, um bom aprendizado, porque chegamos muito como eu já tinha uma dívida de R$ 13.000 no aluguel. O dono não sempre é aquele que aceita que dar um desconto. Eu soube que tem muitas oficinas, muitos imigrantes que tiveram essa oportunidade de acessar a um desconto, mas meu caso não foi isso. Tivemos que pagar e pagamos, conseguimos, ainda trabalhando desse jeito diferente, já nos viramos, nós começamos a ver outro jeito de seguir trabalhando, de não parar, de dar aquela batalha a nossas contas. Mas agora, com essa nova faixa vermelha, também ficaram de novo parados, muitos estamos ainda assim parados, uma situação, mas nós precisamos, e às vezes tentar falar, tentar ser uma pessoa que tenta ajudar os outros, não significa que estamos muito bem, todos estamos passando na mesma situação, só que
é gratificante quando você tenta tirar um sorriso daquela pessoa que às vezes não está enxergando uma esperança em sua vida. A gente como trabalhador e a gente, enfim, como trabalhador do museu, nas relações que a gente tem. E, de fato, né, essa questão, né, uma coisa que eu me identifiquei muito quando você falou, essa relação que a gente tem de aprender tudo, né? De repente, a gente tem que ficar responsável por diversas coisas dentro do processo produtivo e justamente fortalecer essas redes que estão mais próximas. A gente não pode mais depender de pessoas que estão muito distantes. E, ao mesmo tempo, uma coisa que me chamou muita atenção é quando você falou desse papel das instituições também, né? Falou um pouquinho do trabalho que a gente fez lá no museu, você falou do Ministério Público do Trabalho. Eu lembro que na época da entrevista, você estava passando justamente por aquela fase que você comentou das máscaras, né, que vocês planejaram a partir de um empréstimo para vender as máscaras, se eu não me engano, para um hospital, né, ou para uma pessoas, e aí comprar as máscaras mais baratas de uma outra pessoa, e vocês tiveram que pensar que bom que vocês conseguiram essa parceria também de compra, né? É um momento muito complicado que a gente vive justamente por isso, né, por essas questões, o quanto a gente tem que precarizar o nosso trabalho. A gente tem que precarizar o nosso trabalho em relação ao preço para conseguir vender ou para conseguir participar de uma rede, às vezes. E o quanto é importante o trabalho que vocês fazem na rede empreendedora, né, de realmente fortalecer essa lógica dos direitos, né, essa lógica da legalidade dentro do trabalho. Acho super importante. Tem uma coisa que você comentou, né, vou até pular um pouco uma pergunta que eu ia fazer, vou deixar ela para depois, né, dessa união de rede, né, dos empreendedores também, que você trabalha já com costura já faz alguns anos, né? E a gente sabe também que esse setor ele passa por diferentes crises, né? Você consegue ver alguma diferença dessa crise agora da pandemia, as particularidades que ela tem, as diferenças que ela tem comparada a outros momentos de crise que vocês já tiveram em relação ao trabalho? Tem alguma diferença ou as coisas se repetem, só que elas só se multiplicam? Como é que você vê esse momento? Não, a diferença é muita, né? Porque as crises que acontecem, antigamente era quando só subia os preços da nossa cesta, de nosso consumo, mas ainda assim conseguiam pegar trabalho. E esse é o problema que também temos que lutar, porque nem todo mundo daqueles imigrantes que estão doando seu trabalho conhecem exatamente o que nós já conhecemos e isso que queremos compartilhar, porque eles chegaram a um trabalho de escravidão, quando eles conseguem abrir sua oficina, repetem a mesma coisa, eles trazem pessoas e aí vão fazendo uma cadeia. E isso que atrapalha muitas vezes a todo mundo para melhorar, porque as pessoas estão dispostas a aceitar, a valorizar a mão de obra. Não todos, mas já um tanto sabe. Pelo menos agora que eu trabalho assim, falo. Antigamente, antes das aulas, do Tecendo Sonhos, eu também doava meu trabalho. Eu só via a quantidade de dinheiro que vai entrar para meu aluguel, para tudo isso. E não importava se era a quantidade que não me deixava dormir, que podia fazer sábado e domingo costurando. Mas com aquelas aulas aprendi e eu já sei falar, falo, sabe, tenho que valorizar porque eu não pego de gratidão as linhas, os fios, e muitos clientes aceitam e estão concordando. Então, não sempre estão fechados, mas são aqueles que ainda não conhecem, que eles encontram e falam, eu faço por menos, e às vezes a tentação é essa, né? Lucrar, seja qual fosse o valor, enquanto você lucra, não importa. Ou a tristeza, mas é assim. Agora, a crise da antiga agora mudou muito, porque antigamente as pessoas ficavam ainda com esperança de pegar ainda barato os serviços e fazer. Agora não, agora fica pior, porque aquelas pessoas, como fecham tudo, a primeira coisa que vem na cabeça é isso. Vão fechar as lojas, vão fechar as vendas, aonde é que vão vender? A firma não está trazendo. E agora, o que vou fazer? Começaram a vender suas máquinas. Até eu já coloquei na venda porque precisava para dar de comer a meus filhos, para pagar umas contas. E todo mundo fica nesse desespero. E muitos já foram embora. E alguns que ficaram também. Então, agora fica assim, né? Um dia parece que vai melhorar, de pronto abaixa. Então, as pessoas estão virando, estão totalmente perdendo a noção, não estão conseguindo mesmo. Então, temos que tentar falar, enxergar a eles. Agora, se querem ir embora, também temos que apoiar, porque às vezes também
ficar em nossa terra é, às vezes até mais tranquilo que ficar longe. Por enquanto, no meu caso, não, eu vou morrer aqui. Eu gosto, amo muito o jeito do trabalho, amo os brasileiros, têm um coração muito mais receptivo e tudo isso. Então, até meu filhinho é daqui, então estou bem acostumada, gosto do jeito de trabalho mesmo. Então, mas outras pessoas tentam trabalhar e conseguir e ir embora. Por enquanto, a situação é assim, mais dura, mais difícil de entender e de lidar com a situação da pandemia. Uma coisa que eu fiquei pensando quando você falava também, eu sei que também tem muito uma ajuda, né, umas remessas que voltam para os lugares de origem das pessoas, né, os países de onde elas saíram, né. Eu imagino também que essa ausência de trabalho afeta essas remessas, né, o envio dessas remessas, né, para as famílias, enfim, né. Não afeta muito, né? Porque muitas pessoas chegaram aqui com uma dívida grande ali e aqui trabalhar e mandar, trabalhando, seja como escravidão ou mais, pero trabalhando, mas com toda essa pandemia fica pior a situação. Ali na Bolívia tudo está se normalizando, segundo avisaram também para mim, mas aqui não está normalizando, não dá como para ainda mandar ou ter essa possibilidade. Então, a situação às vezes é mais arrasante para cada situação, né? Complica mais, né, no caso do jeito que a gente está vivendo, né. Tem a ver um pouco também, né? Você comentou um pouco das coisas que você fez lá no começo, né? Das coisas que você já fez na sua vida, inclusive a faculdade que você começou de assistência social também, né? Essa vontade que você tem, né, de cooperar, de participar com o próximo também. E aqui a gente tinha separado uma pergunta, que é, na entrevista você falou bastante dessas vivências, falou também dos seus filhos, né? Falou de La Paz, né, da Universidade Maior de San Andrés, que é onde você fez a sua faculdade, né, de assistência social. E você também contou na entrevista, isso eu estou falando para o pessoal que está assistindo também, pessoal, né, se vocês quiserem, a entrevista está completa lá no site, no blog do museu, só procurar pelo título e também vai estar na descrição do IGTV, quando a gente postar. E você comentou na entrevista também que um dos primeiros trabalhos que você teve aqui no Brasil foi numa situação precarizada de vulnerabilidade, nessa situação de ausência de direitos também, né? Enfim, lá, né, a gente talvez não precise ficar falando tanto sobre isso aqui, mas se você quiser comentar, fique à vontade também, né? Que aí você contou, né, que inclusive a sua ex-patroa, ela fazia ameaças em relação aos seus filhos, falando que eles não podiam sair de casa, né, enfim. E até o momento que você conseguiu entender os seus direitos, inclusive foi uma coisa que me marcou muito na entrevista, quando você falou, né, que você sabia dos direitos humanos, mas naquele momento, né, pela situação toda, alguma coisa, né, caiu, né, infelizmente. Aí eu queria saber de você se, pelo trabalho que você faz, o que você acompanha, se você acha que muitas pessoas ainda passam por essa situação atualmente, como esse cenário, pelo que você acompanha das redes que você faz parte, e também como a pandemia pode ter afetado essa situação, né? Sim, o início é muito triste, né? Porque eu lembrando agora só fico rindo, né? Porque como uma pessoa consegue se esquecer de uma coisa tão importante como é os direitos humanos, que é mundial, mas naquela época foi assim, tão assustadora que esqueci. E quando cheguei a trabalhar ali, eu via que as crianças iam estudar. Meus filhos aí na Bolívia estudavam bem, tinham tudo, e logo aqui fechados, doentes, eu não nem conseguia me levantar para dar um só medicamento para curar eles, por medo, mas na hora também, agora entendo muito que muitas pessoas não estão conseguindo enxergar também, porque até eu fiquei até grata por ter aquele teto, aquele trabalho, mas não é normal, isso não está bem. Eu sei, talvez não é a culpa de quem me empregou, porque eles também estavam acostumados a esse tipo de vida, mas é uma crueldade quando você não se coloca no lugar deles. E se você começou sendo explotado, não é bom repetir, porque você sabe que coisa magoou em você, que coisa machucou, mas foi assim tão difícil que eu esqueci, verdade, quando eu queria que eles estudaram, ela falava, não, aqui só quem tem documentação brasileira consegue e você não vai conseguir. E quando queríamos sair, falava, não, não tem que sair porque não tem documentação, vão pegar seus filhos, vão levar conselho tutelar e você vai mandar até a fronteira. E o maior temor que eu sempre tive foi isso, né, meus filhos, porque eu era pai e mãe para eles e eles eram tudo para mim, mas
começando tudo isso, também como eles haviam sido pirateiros, eu não sabia aquela vez, né? Eu só fazia, eles falavam, tem que fugir, porque se vão ver aqui crianças, vai ser por sua culpa que podemos entrar à cadeia e não sei o quê, mas vai dar uma volta e volta para a noite aqui, fica, entra, assim. Nossa, nós também não tínhamos aonde ir, então fazíamos, nesse trajeto aí conheci aí no Paris, Cami, que perguntei porque falou alguma coisa de imigrantes, foi aí que orientaram a gente como tirar a documentação, mas eu aproveitei. E aí, nessas saídas também, eu lembro, né, e sempre lembro com meus filhos, passávamos por uma árvore e víamos uma viatura, paramos aí. Nossa, nos vai ver, fica parado. E eu não sei, com meus dois filhos aí parados, como se isso pudesse nos tampar, mas chegou a essa situação também, meu medo, virei a ignorância total naquela época. Agora, essa situação se repete sim, porque, como eu falei, não só estou focada com a rede, sino também estou tentando falar para outras pessoas que não têm conhecimento, fazer amizade, tentar ter outro laço também para tentar compartilhar meus conhecimentos para eles, essas pessoas se liberar daquele que estão fazendo ou daquelas coisas que estão acontecendo. Então, aí descubro muito de que alguns estão tendo trabalhadores e falam, não, é que se dá muito, eles se aproveitam e às vezes falam, mas tem criança, você faça isso, faça aquilo. Tá. E pouco a pouco já vou conseguindo. Agora, na pandemia, piorou, porque as pessoas falam, estou trabalhando e agora já não está dando comida, está dando só um prato porque não conseguimos trabalhar, porque eles também não estão trazendo mais trabalho, estamos ficando. Eu fico, então, tento de ajudar os dois, tanto a patroa e como aqueles. E, bom, logrei, né? Eu queria até chegar a um ponto de fazer denúncia por aquele tipo de trabalho, mas também vendo a situação, primeiro tenho que falar com eles, não? Sabe, você está fazendo mal, você não é a culpa deles, e você também não é sua culpa não ter trabalho para dar a eles, então tem que dividir, não pode ficar assim porque tem que criar, então muda. Então aí eu também fico um tanto parada porque aliviada porque está melhorando a situação. Volto a perguntar e eles falam, sim, não, já melhorou, já comemos dos pratos, tudo bem. Outros também conseguiram já ir embora, né? Porque falei, se você não está bem aqui, porque não tem outro jeito, então não dá para falar, sabe? Abre sua oficina e vai. Não, se todo mundo está passando essa situação, não está bom antes falar a realidade. Então, muitos também voltaram, né? É melhor para não continuar esse sofrimento. É de fato, né, aquilo que você comentou em relação ao espaço público, É. né, foi numa saída sua que, de certa maneira, você descobriu os direitos, ou redescobriu os direitos que você tinha, e nesse momento a gente não está circulando da mesma maneira que antes. Eu acho que é legal destacar isso que você comentou também da relação desses agentes que estão nesse território onde a gente mora, né, por exemplo, o pessoal do CAMI, no caso, né, mas outras organizações, esse contato e essa divulgação dos direitos, né, porque muita gente não sabe que o migrante no Brasil, ele tem os mesmos direitos que um brasileiro que mora no Brasil, né, no sentido de acesso aos direitos trabalhistas, né. Você comentou também lá no comecinho, né, em relação da rede de empreendedores migrantes, vocês estão fazendo as reuniões presenciais no museu e tal, vou voltar só um pouquinho a isso, que é uma coisa também para o público saber, é uma coisa que a gente pensa sempre lá no museu, na equipe da qual eu faço parte, na equipe da área técnica, que é essa relação do museu em relação à responsabilidade em relação aos grupos de imigração contemporânea. Né? O museu ele é um espaço público, como espaço público que fala sobre migração, tem uma grande parcela que fala sobre migração histórica, que são as exposições, são os objetos, enfim, é uma coisa que a gente tem bastante apreço, né, por essa pesquisa, mas também é um espaço público de uso fruto, né, de uso e de encontro, né, das pessoas que estão vivenciando a cidade agora, né, como elas formam essas redes, né, se lá no passado você tinha as associações migrantes, como a gente largamente, né, já falou em outros posts, em outras publicações, o museu hoje ele faz parte dessa rede, a gente tinha esses encontros periódicos, né, teve uma época que um grupo de teatro ensaiava dentro do museu, agora no ano de 2019, se não me engano, 2019, que foi praticamente 100 anos atrás, né? Parece, né? Com a pandemia. Sim, né? Nossa, parece uma década já que a gente está na pandemia.
E aí você falou um pouco disso, né? Agora, como é que, se você quiser até falar um pouquinho mais, você falou que mudou um pouco o perfil de quem está mantendo contato pelas redes. Para vocês, para além disso que eu acabei trazendo, né? Quais que são as importâncias desses espaços públicos para a realização dessa atividade, né? No, no espacio do museo es a parte más principal para todo tipo de organização. Como falei, é preciso nos encontrar presencialmente aí e ter um lugar, porque fora da pandemia, pulando um pouco essa situação tão difícil, as pessoas precisamos nos encontrar, nos conversar, olhar de olho a olho, ver até nosso jeito de falar quando falamos para tomar alguma decisão. E no museu, eu acho como se fosse meu lar mesmo, tanto por el acolhimento que recebimos ali, como que até o nome, né, um museu de imigrante, e como nós sabemos que somos migrantes, minha casa, meu lugar, meu sítio, eu bem familiar. Aí o espaço, precisamos até no momento que a pandemia fica na fase vermelha, não, amarela, por enquanto que nós podemos reunir tomando as devidas precauções, precisamos mesmo assim muito, muito de um espaço que brindou, eu sei que pode brindar na frente também um museu, é a parte muito, muito principal para todo tipo de organização. Precisamos de um espaço. E como falei, estava até pensando, quando passar tudo isso, retomar nossas reuniões ali, porque, como falei, a vontade fica aí de fazer as coisas quanto antes, até melhor, para continuar nosso projeto, nosso trabalho. Eu brindei até minha casa, eu ofereci minha casa, fizemos umas 2 vezes com as devidas precauções, obviamente, mas é preciso, porque é preciso, assim, um espaço como de um museu. Não só para a rede, agora, como falei, também tem outras pessoas que não fizeram as aulas de Tecendo Sonhos, que não tinham conhecimento, mas estão ganhando, para eu compartilhar de uma forma amigável, não, eu não tenho certidão para dar a eles, não tenho muito conhecimento, mas ajuda o pouco que posso compartilhar. E eles também, a maioria das pessoas, quando falamos nos reunir no museu, é uma coisa mais, como falar, um lugar que dá maior autoridade, maior respeito mesmo do lugar, né? Não é a mesma coisa que venha à minha casa, como ir à praça, não. Vamos ter um encontro no museu, assim, por exemplo, do projeto do Ministério Público foi uma coisa muito boa. Como eu falei, foram muitas pessoas que nem participaram de algumas aulas, não tinham algumas pessoas conhecimento nenhum e gostaram. Agora eles vão procurar para continuar os cursos online de Tecendo Sonhos para ficar à nossa altura, segundo eles, porque todo mundo somos iguais. E falando de líder, também todo mundo tem um líder dentro, todo mundo tem aquela luz. Só que alguns falamos mais, alguns perdemos o medo por tanta coisa que às vezes acontece e aprendemos a ter nossa voz, a gritar, mas há muitas pessoas de diferentes jeitos que temos que impulsionar. Então, o museu, por exemplo, eu falei, quando falaram do projeto, vamos nos reunir para o desfile no museu, ficamos maravilhados, como se estivéssemos indo a Paris. Nossa, vamos sair aí. Alguns que não conheciam, e você conhece como é? Quando chegaram ali, todos ficaram, nossa, é tão lindo. Aqui E podemos. engraçado, desculpa te cortar, mas é engraçado que muitos são vizinhos ali do museu, né? Moram no mesmo bairro, moram na mesma região. Falta conhecimento, né? Por isso eu falei, às vezes podemos ficar lado a lado, só falta enxergar melhor nossa visão, ter aquela noção de tudo que realmente é preciso para nossas vidas. E é assim, né? Também por essa situação, até eu me inscrevi para aquele Conselho Municipal do Imigrante, porque já eu recebi o convite, aquela que me falava aquela vez, Oriana me falava, tem que se inscrever, quero que você me acompanhe, vai a representar. A todo mundo falava no grupo também, vai, vocês participem, façam parte, sejam ativas, mas devido a que nós tínhamos que aproveitar
trabalho que chegou nessa hora, não prestei atenção como muitas, né? Eu até não consegui me despedir bem, assim, ficou um tanto um vazio, um pouco culpada, né, por não aceitar muitas coisas, mas acontece também para aproveitar agora, todo minuto, cada hora, todas as pessoas, todo aquele conselho que estão nos dando e aproveitar e agora também se Deus vai permitir, está dentro dos planos dele, então vou continuar aquela tarefa. Se aí no conselho consigo ir de algum jeito, vou levar para que aqueles outros conheçam, saibam, eu que não sabia, agora que estou sabendo que todo mundo tinha a possibilidade de ser parte ali. Agora, se não é elegido, você pode ir, até pode participar como oyente só. Então, temos tanta coisa para conhecer. E pouca gente sabe, pelo menos, né, a importância que o Conselho Municipal Migrante tem, né, na cidade de São Paulo, essa conquista histórica, né, de uma participação política efetiva, porque é isso, né, se você, enquanto pessoa migrante, você não tem acesso ao voto direto, você não pode votar, você não é representado nas suas pautas, né, aquilo que você defende não está na agenda do político X ou Y, porque você não é voto para ele, né, infelizmente. Foi um instrumento de participação política muito importante para a cidade. Veio até antes da lei do imigrante, né? Lei do imigrante não, da lei da imigração agora de 17, né? 2017. Então, Janina, a gente está quase encerrando o nosso tempo. Esse programinha aqui do Instagram, ele tem um grande problema, que ele derruba simplesmente a ligação quando dá uma hora. Um grande problema dele. A gente tem uma pergunta aqui do Tiago, inclusive, e aí eu queria que você, se você pudesse responder também, né? Não sei se dá para responder brevemente, porque é uma pergunta bem complexa, né? Mas se você quiser falar um pouquinho brevemente dessa pergunta e já pensar nas suas considerações finais agora pelos próximos minutos, né? O que ele traz para a gente é que muitas crianças tiveram dificuldades na escolarização neste ano durante a pandemia, né? De participar da escola, participar das atividades. E quais que são esses principais desafios que você... Eu não sei, acho que os seus filhos eles já não são mais crianças, né? Pelo que você comentou, né? Um deles está até formado, um só. Quais são as dificuldades que você vê para as crianças durante a pandemia, também essa vivência que vocês tiveram? E se você quiser também já ir encaminhando para suas mensagens finais. Não, eu tenho dois filhos já grandes, sim, mas tenho uma criança. Eu tento de me preparar para tentar ajudar a meu filhinho e me ponho no lugar das outras pessoas que não têm nem conhecimento do português. Apenas falamos, até eu estou falando portunhol muitas vezes, né? Mas há outras pessoas que têm mais problema, não conhecem a escritura. Como vão ajudar os filhos? É bem difícil, mas também como mandar nessa situação, expor a nossos filhos. Eu tive assim, a semana que começou a escola, mandaram uma nota que tem que ir meu filhinho à escola. O meu filhinho ficava com a vontade de ir, todos os dias ele ficava desesperado. E por último também eu deixei, porque a criança também às vezes fala, mãe, você acredita em Deus? Acredito. Então deixa em manos dele. Se eu vou pegar a pandemia, será a vontade dele, mas como ele me ama, não vai acontecer nada. Deixa ir a gente. Nossa, deixei. Com o coração partido, eu deixei ir, porque também ele precisava, durante a pandemia, foi difícil mesmo tentar ajudar ele para fazer as lições, porque tudo bem, tem aquela plataforma online, tem a TV, mas não é a mesma coisa, porque tenho que trabalhar e o filhinho precisa ficar com alguém ali de olho nele para prestar atenção e responder as perguntas. Então, outras pessoas pior, né? Agora, quando ele foi à escola, a primeira semana foi, na segunda não mandei. O que aconteceu? Soube que a professora estava com a pandemia, com o coronavírus. Nossa, aí fiquei assustada, mas graças a Deus estava sempre de olho nisso também e último dia também fiz o teste mesmo a família inteira de Covid e ninguém tinha nada, graças a Deus. Então tomo as provisões, né? Porque temos muitas coisas para nos proteger. Bom, é isso. Então imagino aquelas outras pessoas é muito mais difícil. Muitos também estão querendo se mandar porque querem trabalhar enquanto há possibilidade de trabalhar, mas é muito complicada a situação. E eu tento falar com elas, com eles, tentar de nos reunir, se em um bairro moram entre 5, 6 bolivianos, ou sejam venezuelanos, ou imigrantes que sejam, se tem alguma pessoa, tipo professora, ou conhecimento, é melhor às vezes tentar fazer uma conversa de, talvez não temos o dinheiro como para pagar tanto, mas
pode talvez se reunir com as 5 crianças, tomando também as precauções, como é diferente isso de mandar à escola mesmo. Então, estou tentando de dar orientação, estou procurando uma pequena solução também, né? Tem as coisas específicas, né, dessa relação, né, você nem comentou da língua também, né, do acesso ao idioma, acho que é uma das dificuldades que a gente tem visto que aparecem com mais frequência mesmo. Janina, que nem eu tinha comentado com você, a gente tem mais alguns minutinhos, não sei se você quiser deixar uma mensagem para quem está assistindo a gente, para quem vai assistir depois, uma mensagem de encerramento, fique à vontade. Não, primeiramente muito grata com vocês, com você, uma gratidão maior com o Thiago por as oportunidades, por tudo que ele brinda, não só a gente, porque é a todo mundo, é nossa casa, o museu. Então, eu falo à maioria das pessoas que podemos ter essa oportunidade de fazer qualquer coisa sempre quando nos reunimos, temos um critério de nos solidarizar, ajudar, principalmente, né, na empatia. Temos que procurar sempre ajuda com as pessoas, como que queremos nós ser tratados, como queremos ser ajudados. Se acontece alguma coisa ruim, tentar de avisar que não pode fazer, porque às vezes não é bom repetir as mágoas ou as coisas erradas que fizeram conosco. E minha ideia é essa também, não? Tento, seja qual seja a área que faça ou as coisas que faça, tento fazer pensando nos outros, porque quero deixar para que um dia meus filhos consigam colher também, né? Porque hoje eu estou sembrando para mais pensando meus filhos, porque também sinto uma satisfação maior compartilhando. Assim tiver um pouco na mesa, às vezes ninguém descobre até que faz. Façam esse intento de compartilhar e vão descobrir aquela paz, aquela satisfação maior que não tem significado, mas tem um valor que llena a vida. Então, só é isso, né? Novamente, gratidão às pessoas que estão nos acompanhando, aquelas minhas amigas que estavam me procurando. Eu não sabia como dar o link para elas, mas eu sei que tem muita vontade e é assim, não? O coração é para todo mundo. Nossa, eu agradeço muito você também. Você comentou um pouco da figura da Oriana lá no comecinho que a gente estava falando, né? Como a gente se projeta também, mas eu acho que também aquilo que você comentou em relação aos outros parceiros do curso, um dia a gente quer chegar onde vocês estão, mas acho que é nesse sentido, de se projetar na luta também, você como uma figura de potência, né? Uma pessoa que está à frente dessa luta, acho que é também uma potência para essas pessoas, do mesmo jeito que você falou da Oriana, né? Acho interessante pontuar isso. Bom, pessoal, estou acompanhando o relógio, por isso que eu estou aqui olhando do lado. Queria agradecer a todo mundo que ficou até agora. Esse conteúdo vai ficar disponível depois no IGTV aqui do Museu da Imigração. A gente também planeja editar esse conteúdo para fazer parte do nosso podcast mais para frente. O podcast do Mobilidade Humana e Coronavírus, ele fica disponível mensalmente no Spotify e no YouTube. As entrevistas e os artigos estão disponíveis no blog do Museu da Imigração. Basta acessar os links diretamente do site, blog do CPPR. E agradeço todo mundo que ficou até agora. Te agradeço, Janina, mais uma vez. E a gente se vê mês que vem com mais um convidado dentro do mesmo tema. Fica de olho na programação que sempre tem coisa nova rolando por aqui. Tá bom? Muito obrigado. Até mais. Tchau. Tchau. Este foi o Mobilidade Humana e Coronavírus, uma série de podcasts do Museu da Imigração do Estado de São Paulo, instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.